Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Arquitetando Orçamentos. Aqui falamos sobre orçamento de obras. Eu sou a Marielle Dombrowski e o tema de hoje é: por que não devo utilizar o CUB como referência nos meus orçamentos? Vamos abordar aqui então o que é o CUB, como eu utilizo o CUB, eu uso o CUB para estimar minhas obras ou não, qual é a maneira mais correta de se utilizar o CUB. Então acompanhe até o final que você vai sair daqui com todas essas respostas. E antes disso, eu ainda gostaria de pedir para vocês, ativa aqui a notificação, se inscreve no canal, que assim fica mais fácil para vocês receberem um aviso de quando tiver um vídeo novo. E também clica aí no curtir, que o algoritmo entende que esse é um vídeo relevante e ele vai acabar entregando para mais pessoas, tá bem? Então, para começar, o que é o CUB? CUB. O CUB é o custo unitário básico que o Sindicato da Construção Civil acaba disponibilizando todo início de mês. Esse CUB nada mais é que uma referência de custo por metro quadrado de projetos padrão que existe ali na NBR 12721, que é ligado ao CUB, né? Que é referência do CUB. Então, para disponibilizar o CUB, existe uma metodologia por trás, que é exatamente essa, que é a NBR 12721, e lá possui, digamos, os projetos padrão, as especificações, possui tudo certinho como deve ser calculado o CUB. E então a precificação acaba acontecendo aí por parte das indústrias e as empresas, né, de construção civil, que, se não me falha a memória, é em torno de 40 empresas. Então há essa coleta de dados, né, no estado de referência, e então é repassado esse CUB então pelo Sindicato da Construção Civil. Então o CUB nada mais é que um custo por metro quadrado de determinados projetos padrão. E já para começar a falar sobre isso, essa NBR que eu comentei para vocês, que é a 12721, que é a referência do CUB, né, onde tem toda a metodologia. E essa norma, ela é do ano de 2006. Exatamente isso, há 14 anos atrás é a norma vigente. Então, só para vocês sentirem aí o que a gente já vai abordar aqui, que é como eu devo utilizar o CUB e se é a maneira mais correta de estimar os orçamentos. E que eu já digo que não é. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que as pessoas utilizam o CUB, então elas fazem a consulta do CUB e acabam multiplicando o CUB por uma área de um projeto. E o resultado dessa multiplicação, eles passam lá como estimativa, né, do custo de execução daquela obra. E, gente, por favor, não façam isso, está errado. Eu vou explicar aqui para vocês por quê, acompanha até o final, tá? Então é normal, sempre existe aquele vizinho, né, ou parente que chega ali com uma planta baixa, né, com um projeto já pré-determinado e pergunta para você: quanto que vai custar essa minha obra? Então, algumas pessoas acabam utilizando o CUB, passando a referência do CUB, e não é a maneira mais adequada. Então, muitas pessoas aí acabam utilizando o CUB, é normal mesmo, tá? Eu já vi engenheiros, arquitetos, né, escritório de engenharia, escritório de arquitetura, passando o CUB como uma taxa estimativa do custo de construção total daquela obra, aplicando o CUB sobre a área. Só que, como a gente vai ver aqui, não é bem assim. Seria interessante até vocês compartilharem esse vídeo com as pessoas que acabam utilizando, para eles terem ciência disso, tá? Porque se você tem a possibilidade de passar uma estimativa, digamos assim, mais correta, e uma estimativa por estimativa ali que não vai adiantar muito, porque a gente sabe que não está assim da maneira mais correta. Se você tem acesso a essas duas informações, qual que você vai preferir fazer? Você vai preferir fazer pela maneira mais correta ou você vai preferir fazer pela maneira não tão adequada? Inclusive, eu também já fiz um post sobre esse assunto, onde eu acabo falando sobre os níveis de detalhamento de projetos e qual que é aproximadamente a margem de erro sobre esses níveis de detalhamento.
e um desses níveis de detalhamento que eu tinha colocado que é o CUB, que as pessoas acabam utilizando. E a margem de erro, eu tinha comentado que era em torno de 20 a 30% a margem de erro você utilizando o CUB, tá? E eu tive um caso, né, no ano passado de uma obra, no ano de 2019, né, no qual a gente tinha uma obra para executar e a gente acabou contratando orçamentos terceirizados para a gente ver quanto que seria o valor, né, de execução daquela obra. E já para exemplificar aqui, o orçamento na verdade nunca é igual ao outro, tá? Porque cada orçamentista tem a sua visão, tem a sua perspectiva, então é muito difícil um orçamento ser igual ao outro, mas ficaram muito próximos. E o que acontece? Eu acabei acompanhando essa obra, a execução dela do início ao fim, e no final eu fui fazer uma avaliação dos custos, né? Fazer uma validação, e o que eu acabei verificando? Que eu comparando com o CUB da época, que se eu não me engano foi em abril de 2019, eu tinha pegado o CUB multiplicado pela área, né, da maneira correta ali, para ter uma noção de quanto que seria aquela obra, né? Claro que aplicando o CUB conforme o projeto padrão certinho, que eu vou explicar mais pra frente quais que são eles. E a gente chegou num valor que seria pelo CUB de R$570 mil. E o valor que foi orçado, né, pelos orçamentistas ficou bem próximo da realidade do executado, que foi 426 mil. Então, se você fazer a diferença do CUB aí para o que foi realizado, você tem uma diferença aí de aproximadamente R$143 mil. Então é muita coisa, né, gente? Imagine, quase 150 mil. Você falar, por exemplo, que uma obra vai custar um valor e tem um desvio do realmente executado, né, do realmente que vai custar de R$150 mil. Então é muita coisa mesmo. Se você pegar esse valor do executado pelo valor do CUB, deu até um pouquinho maior a margem de erro ali, que deu em torno de 35%. Se você vai calcular, vai dar essa margem. Então, para vocês verem que o CUB realmente passa uma distorção muito grande mesmo, conforme a gente vai ver aqui mais pra frente certinho, qual que é a maneira correta de fazer, de se utilizar e estimar o valor da sua obra, tá? Só para vocês entenderem, então, como é calculado o CUB. O CUB, ele está, que nem eu comentei, explicado certinho na norma, mas ele leva em consideração 3 principais itens, que seria o projeto padrão, os coeficientes, né, de execução, de utilização de consumos de materiais, mão de obra, equipamentos, e também o padrão de execução, se é normal, se é baixo ou se é alto. Então, comentando aqui sobre o primeiro deles, né, os projetos padrão. Eu vou deixar uma imagem aqui em algum lugar dessa tela com os projetos padrão que existem pré-determinados então pelo CUB. Esses projetos padrão, se tu entrar lá na norma, tem especificado certinho o que é cada um. Então, por exemplo, tem residencial unifamiliar que já diz lá o projeto padrão que é de, por exemplo, um quarto, uma sala, uma cozinha, já tem pré-determinado os cômodos, as configurações daquela tipologia de projeto. Então, isso para todos os projetos padrão que eu deixei aqui a especificação, então todos lá tem discriminado certinho qual que seria essa configuração dos cômodos. Segundo ponto, existem lá também esses coeficientes que foram adotados tanto para mão de obra, equipamento e materiais. Então, o que acontece? Como eu comentei para vocês, a norma vigente é de 2006. Então, digamos que esses coeficientes podem estar um pouco defasados, né? Vendo que é uma versão muito antiga. Porque, por exemplo, se você for comparar com outras bibliografias, por exemplo, TCPO ou SINAP, a gente tem sempre atualizações, né, referente a esses consumos e também a questão de alteração de alguma coisa ou outra. Então, assim, na verdade, nesse período de tempo, provavelmente teve algumas alterações. Vamos pegar aqui, por exemplo, de tinta. Lá a gente tem o consumo de tinta, já tem um coeficiente de tinta para esses 3 tipos de padrões. Então, acabamento de padrão baixo, normal e alto.
Então aquele coeficiente lá em 2006, será que a tinta ela já não teve uma melhora, né, na composição dela? Será que ela já não está com um rendimento melhor? Então tem essas questões que talvez estejam defasados nessa parte que eu digo de realmente ter uma atualização ali desses consumos que são realmente efetivamente, né, visto que é utilizado na execução. Então, assim, esses coeficientes do CUB parece que ficou congelado lá no tempo, né, no ano de 2006. O terceiro item é sobre padrões. Então, o que seria baixo padrão, o que seria um padrão normal, o que seria um alto padrão, né? Então lá também tem especificado certinho, digamos, os materiais que são utilizados que acabam sendo direcionados para esses padrões. Só que eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se você for pegar lá o piso cerâmico de um alto padrão, você vai ter lá a configuração, né, o material utilizado. Nessa definição seria placas cerâmicas de 30 por 30. Então, assim, não é muita coisa, né? Os arquitetos aqui vão entender. E se fosse uma placa, por exemplo, né, uma cerâmica de 60 por 60 ou 80 por 80, a gente sabe que o preço de um material desse é muito mais caro, né, por metro quadrado, assim como também a execução desse serviço. Então a gente tem que avaliar isso também, porque às vezes pode estar defasados, digamos, distorcidos os valores apresentados pelo CUB com a realidade de alto padrão, de normal padrão ou de baixo padrão. Para passar outro exemplo aqui ainda para vocês, se eu não me engano, a fachada externa, o revestimento da fachada externa de alto padrão está lá com uma configuração já pré-determinada que seria em pastilha. O padrão normal está configurado como se fosse uma cerâmica de 10 por 10. E o baixo padrão, se eu não me engano, é somente textura. Então, assim, essas configurações, né, de padrão, ela está condizente com o teu projeto? Ela se encaixa, né, na especificação do teu projeto? Porque, assim, a gente tem um projeto e cada projeto é muito específico para cada cliente. Então, às vezes, a gente pode estar passando um valor que está totalmente distorcido, tanto para mais quanto para menos. Como eu dei o exemplo ali da cerâmica, por exemplo, lá no CUB está contemplado uma cerâmica com um valor, com um tamanho muito menor, que seria um custo inferior realmente, por exemplo, do que você vai executar aí numa residência de alto padrão. Assim como a fachada também de alto padrão vai ter pastilha, então pode estar distorcido tanto para mais quanto para menos, né? Depende das etapas. Então acaba tendo aí essa divergência, né, entre o projeto que você vai estar orçando comparado com as especificações que o CUB considera naquele padrão. Tem outra questão também que eu vejo o pessoal fazendo e que não é correto, seria a questão de ponderação de áreas. Eu acho que para explicar essa parte para vocês eu vou estar até compartilhando a tela aqui, que na verdade o que acontece? Acontece que às vezes o pessoal tem o valor do CUB e ele tem também o valor aproximado, né, que o cliente quer gastar para fazer o seu projeto, construir a sua casa, e através disso eles acabam estimando qual que é a metragem quadrada que a casa vai ter. Então, eu vou estar exemplificando aqui para vocês. Então, o que acontece? Vamos supor que o nosso CUB ele está em torno de R$ 2.500 para o padrão, né? Que seria para realizar esse projeto. E vamos supor, então, que o nosso cliente ele esteja disposto a desembolsar aí para a construção, por exemplo, da casa dele, em torno de R$ 250 mil. Vamos por aqui. Só um exemplo, tá? Então, o que as pessoas acabam fazendo? Eu já vi isso, as pessoas acabam calculando, pegando, por exemplo, o 250 mil reais, dividindo pelos 2.500, que é o valor do CUB, que vai dar em torno aí de 100 metros quadrados. Então, eu vejo que o pessoal acaba passando essa informação, que realmente, então vamos fazer uma casa de 100 metros quadrados.
Mas não é bem assim. Eu vou explicar para vocês de outra forma que eu acho que fica mais claro essa informação para vocês. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vou desenhar uma casa. Se eu pegar aqui e ter uma casa, por exemplo, com uma garagem, vamos supor que aqui seja garagem, aqui seja a cozinha, aí aqui a sala, daí aqui tem um banheiro e aqui tem um quarto, vamos supor. Então, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que nessa área da garagem aqui, esse custo de execução, ele é muito menor comparado com outras áreas, né? Porque a garagem, digamos, não tem revestimento na parede, não tem tantas instalações elétricas, por exemplo. Então, a gente sabe que uma área de uma garagem é um custo muito menor, por exemplo, que de uma cozinha, né? Vamos supor que aqui seja a cozinha, então, por exemplo, a cozinha vai ter instalações hidráulicas, vai ter instalações elétricas, vai ter um revestimento bonito no piso, vai ter um revestimento na parede. Então, a gente sabe, por exemplo, que o custo de uma área, por exemplo, de uma cozinha é muito maior comparado com uma da garagem. Então, por exemplo, assim, mesma coisa o banheiro tem bastante instalação hidráulica, elétrica, né? A mesma coisa é referente à cozinha. Então, vamos supor aqui que a nossa garagem, né, dá em torno aí de uns R$2.000 por metro quadrado. A nossa cozinha dá em torno ali de uns R$7.000 por metro quadrado. E o nosso banheiro em torno de uns R$6.000 por metro quadrado. Só para exemplificar aqui. Então, vocês concordam que não tem como eu utilizar um cube, por exemplo, para uma metragem total, um custo para uma metragem total de uma casa, sendo que eu tenho áreas que custam mais caro e eu tenho áreas que custam mais barato? Então, se no meu projeto eu tenho uma cozinha maior, né, quanto maior for minha área de cozinha, de banheiro, que são custos, né, que são mais altos por metro quadrado, então eu vou estar encarecendo aí o valor total da minha obra, né? Então depende muito da área, qual que vai ser o tamanho da minha cozinha, qual que vai ser o tamanho do meu banheiro. Vai ter 2 banheiros, 3 banheiros, então isso acaba influenciando muito no custo final por metro quadrado. Então não tem como eu dizer que o meu custo ele é unitário para a casa inteira, porque tem essas divergências de custo entre áreas e também o tamanho dessas áreas, no caso, né? E ainda temos mais um ponto aí no CUB que a gente tem que ficar atentos. Na verdade, o CUB ele é um custo divulgado, né, pelo Sindicato da Construção Civil, mas ele ainda não contempla alguns outros custos de execução, né, de um projeto. Então, por exemplo, assim, o CUB não contempla lá o valor da fundação. O CUB não contempla. Então, por exemplo, a fundação, ela é muito específico de cada caso, de cada obra, né? Porque, assim, depende de onde for a localidade, né, da tua obra, depende do tipo de solo, vai ser uma fundação profunda ou vai ser um radier, né? São custos totalmente diferentes. Então, o CUB, ele não contempla a parte de fundações, o CUB não contempla também a parte de contenções, justamente também por causa do terreno, você não sabe como é que são os níveis, você não sabe como é que é o nível da tua vizinhança, então não tem como você já pré-determinar um custo para aquilo, porque é muito específico de cada obra. Também não é considerada questão de jardinagem, de paisagismo, né? Não é considerada a parte de imposto, não é considerada a parte de remuneração do construtor, né, ou da construtora. No caso, você vai executar essa obra, você vai pagar esse valor para alguém executar esse projeto. Então é um custo também que tem que ser contabilizado de quanto que você vai gastar, né, para uma construtora ir e executar o projeto, né, a tua obra. Então esses custos todos não estão contemplados no CUB. Então o CUB é uma referência aí que não estão contemplados esses custos à parte, né, e que realmente tem que ser contemplado, né, quando você for executar uma obra, porque é um custo que você vai ter que desembolsar. Aí vocês me perguntam, mas Marielle, então como que eu vou fazer o orçamento da minha obra? Qual que é a maneira mais correta de fazer o meu orçamento? Por onde eu começo, né? Provavelmente o teu cliente ele já tenha
uma configuração ali que ele deseja, que ele sonha, né, no projeto dele. Ele já imagina que, por exemplo, a casa dele, a residência dele, vai ter 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha gigantesca. Então, algumas coisas ele já tem pré-determinado. O que você pode fazer é um esboço, se já não tiver, um esboço do que ele pretende. E ver qual que seria o padrão de acabamento mais ou menos que ele deseja. Então, por exemplo, vamos pôr cerâmica na cozinha inteira, vamos pôr na churrasqueira também, vamos pôr cerâmica no banheiro, qual o tipo de cerâmica, qual que é o padrão, a gente vai pôr um padrão, um porcelanato 60 por 60, então você tem que entender mais ou menos a configuração do projeto dele e também entender esse padrão de acabamento. Porque, como eu falei, o Cube ele já tem algumas coisas especificadas que provavelmente vai fugir do projeto específico ali do teu cliente, entende? Então, qual que é a maneira mais ideal? É você fazer realmente um levantamento. Quanto que vai de metro quadrado de alvenaria? Quanto que vai de reboco externo? Eu vou ter muito acabamento no reboco externo? Eu vou ter muito requadro? A minha alvenaria, ela é de pé direito duplo, ela é de pé direito triplo, né? Porque tem casas que são mais elaboradas. Aí vocês podem me perguntar, né? Tá, Marielle, mas daí eu tenho essas metragens, mas daí como que eu vou ter o custo do material? Como que eu vou ter o custo da mão de obra? Então, a alternativa que eu dou para vocês é vocês utilizarem a base Sinap. O Sinap é um banco de dados, né, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, que é um banco que é atualizado mensalmente e é publicado mensalmente lá todos os serviços, né, com consumos, com a produtividade de mão de obra e também os valores. Então você pode pegar essa base de dados para acabar estimando aí o projeto de vocês. E o Sinap é bom porque ele já pré-determina, né, ali por estado os valores, né? Então você consegue baixar os valores por estado e também no mês de referência ali, né, da execução da tua obra. Então você consegue fazer essa estimativa com esse banco de dados da Caixa Econômica Federal, se você não tiver, né, seu próprio banco de dados. Aí vocês podem falar, mas meu Deus, eu vou ter toda essa trabalheira para passar uma estimativa. Na verdade é assim, vocês vão ter mais trabalho quando vocês forem fazer a primeira vez. Por quê? Quando você faz a primeira vez, tu já consegue fazer uma configuração ali, né? Criar uma estrutura, por exemplo, de todos os serviços que vão ser executados. Então, por exemplo, se vai ser uma casa, eu sei que é concreto armado, é alvenaria, então você acaba criando toda uma estrutura e você acaba utilizando esse material para as outras vezes que você for orçar também, fazer estimativa de outras casas, por exemplo, ou de outras residências, enfim. Então é um documento que você pode acabar utilizando sempre e a única coisa que você vai acabar alterando é ali os levantamentos, né, as metragens que a gente acabou comentando e também atualizando ali os valores que são disponibilizados pelo Sinap. Então eu vou até mostrar aqui para vocês eu vou compartilhar a tela aqui novamente para mostrar para vocês como que são esses dados do Sinap e como que isso pode estar ajudando vocês, tá? Então assim, essas tabelas, elas são disponibilizadas mensalmente, conforme eu falei. Esse daqui é um exemplo. E aqui eu estou mostrando para vocês é onde tem as composições sintéticas, no caso, elas não estão abertas ali por insumo, mas vocês também podem estar consultando essas composições abertas ali se precisar, tá? Então vamos filtrar aqui, por exemplo, a alvenaria, só para vocês entenderem certinho como funciona. Se eu pegar aqui, por exemplo, a alvenaria, eu coloquei aqui de tijolo cerâmico, então eu tenho uma descrição da minha composição, eu tenho o código, né, da minha composição, então no caso, vamos supor essa daqui, né, é 87471, que é uma referência que é dessa composição, que é a alvenaria de vedação, de bloco cerâmico furado na vertical, 9 por 19 por 39, né, espessura de 9, em paredes com área líquida menor que 6 metros quadrados e sem vão. Então você tem essa composição que está por metro quadrado e que o custo dela está R$ 39,73. Então esse é o custo por metro quadrado.
Essa tabela que eu estou mostrando para vocês, se vocês verem aqui em cima a data de preço, ó, a referência é do mês de agosto de 2020. Então esse custo é do mês de agosto, mas conforme eu falei, você pode acabar baixando esses documentos mensalmente. Então, se você colocar uma fórmula, por exemplo, do Excel, onde puxa esse código da composição com o preço aqui e multiplicando pelo teu levantamento que você fez de quanto, por exemplo, de alvenaria que eu vou utilizar, então você já tem mais ou menos estimado quanto que você vai utilizar, quanto que você vai gastar com aquele serviço. Claro que se você for utilizar o Sinap, né, nessas composições que eu estou mostrando para vocês têm que dar uma estudada antes, entender um pouco o Sinap, ver como funciona os critérios de medição. Então, por exemplo, a alvenaria, nesse caso que eu estou mostrando aqui para vocês, ela tem uma área líquida menor que 6 metros quadrados e 100 vãos. Mas existe, por exemplo, área líquida maior que 6 metros quadrados com vãos, então tem algumas especificações que você tem que estar atento para você também utilizar a composição certa e não sair por aí pegando qualquer composição. Então também tem que dar uma estudadinha de como funciona a base Sinap. Então, o jeito errado de você orçar ali, se você já tiver uma planta baixa, um pouco definida, é você acabar utilizando o Cube. Mas se você não tem escolha, você quer utilizar o Cube como referência, você tem que ficar atento então de contemplar, conforme eu falei, aqueles custos extras. Então, por exemplo, você vai considerar lá a fundação mais 30 mil reais, paisagismo mais 10 mil reais, renumeração do construtor mais 50 mil reais. Então, se você for utilizar pelo Cube, você pelo menos tem que acabar contabilizando esses custos extras que não estão nessa taxa disponibilizada pelo Cube, tá? E a maneira mais correta, então, de você fazer esse orçamento é realmente pegar, levantar ali quanto que você vai ter dos serviços, né, pelo menos dos macro serviços, quais são os quantitativos e aplicar, então, aí esse valor disponibilizado pelo Sinap, que você vai chegar num orçamento muito mais realista do que só utilizar o Cube. Aí vocês me perguntam, mas Marielle, para que serve o Cube então? Na verdade, o Cube ele é utilizado muito para incorporações imobiliárias, né? Naquela parte de viabilidade. É bem explicado, bem definido na NBR 12721 como funciona. Então, por exemplo, tem um quadro lá que tem que apresentar, por exemplo, para o registro de imóveis, que você acaba contemplando lá as áreas, né, por exemplo, da tua incorporação, da tua viabilidade, e você também tem uma coluna lá que se chama área equivalente. E aí que está o ponto. A área equivalente nada mais é, por exemplo, eu pegar uma área, né, eu multiplicar por um fator. Eu vou estar desconfigurando a área real desse projeto, mas eu sei que aquela área, né, digamos, já aplicado esse fator, vezes o Cube, vai me dar aí uma estimativa mais próxima. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, a garagem. Como a gente viu, a gente sabe que a garagem, ela não tem o mesmo preço, por exemplo, né, do custo por metro quadrado de uma cozinha. Então, o que acontece? Nessa tabela ali que deve ser apresentado, a gente contempla, por exemplo, a garagem. Vamos supor que uma garagem ela tenha 10 metros quadrados e a NBR 12721 ela discrimina certinho esses fatores que a gente tem que acabar multiplicando por essas áreas que não possuem o custo igual. Então, por exemplo, se eu não me engano lá, a garagem está de 0,5 a 0,75. Então, eu acabo pegando esse fator, vamos supor que 0,5, eu multiplico pela minha área real, que no caso da garagem, por exemplo, era 10 metros quadrados, se eu multiplicar vai dar 5 metros quadrados. Então, eu tenho uma área equivalente daquele custo unitário básico, né, que é o Cube. Então, o que eu acabo fazendo? Eu acabo alterando as áreas e eu não mexo no preço do Cube. Então, o que acaba fazendo é reduzindo essas áreas. Outro exemplo também, né, seria a questão, por exemplo, casa de máquinas, né, barrilete. Então, são áreas mais secas que não possuem tanto
acabamento, né? Então, essas áreas também são áreas que a gente tem que pegar e multiplicar por um fator para daí posteriormente multiplicar pelo cube. Então, se eu não me engano, ali, casa de máquinas também está em torno de 0,5. Então, esses são os fatores que a gente precisa utilizar, alterando as áreas e não o valor. Outro exemplo aí também seria a questão de terraços descobertos. Então, o terraço descoberto chega a ter um fator até menor, se eu não me engano, de 0,30 a 0,60. Então, eu acabo multiplicando a metragem total da minha área vezes esse fator, que seria, então, essa área equivalente que eu acabo multiplicando pelo cube. E para vocês ficarem craque nesse assunto, esses fatores que tem ali na NBR, todos especificados, eles são sempre menores ou igual a 1. Então, não tem nenhuma área que a gente faz majoração, né, para a gente ter um custo mais adequado. Na verdade, a gente acaba fazendo uma redução dessas áreas que não possuem aquele custo como base. Então, não há nada que seja majorado, tá bem? Para quem quiser entender melhor sobre isso, eu aconselho a ler então essa norma, né, que é a 12721. E eu queria deixar claro então aqui que o cube ele é utilizado, né, nas incorporações imobiliárias, né? Então a gente acaba aplicando essa redução de áreas, né, para ter uma área equivalente às demais áreas, né, que utilizam o cube, que é o custo unitário básico. E além disso, também precisa ser considerado aqueles custos extras que eu tinha comentado, né, que o cube não contempla. Então o cube, na verdade, é mais utilizado para esta finalidade. Então eu espero que vocês tenham aprendido, né, como que eu uso o cube, quando eu utilizo, e se eu for utilizar, o que eu tenho que considerar a parte. Então não simplesmente peguem ali a área e multipliquem por esse fator que vai estar errado conforme a gente viu aqui. E espero, né, que vocês façam aí o orçamento da obra de vocês, realmente realizando todos os levantamentos que são específicos para a tua obra, certo? Então eu faço o convite aqui para você curtir esse vídeo, que eu sei que muitas pessoas acabam utilizando isso na verdade de maneira equivocada, porque não fazem parte, né, não está vinculado nesse círculo aí de orçamentos e enfim, então acaba utilizando de maneira equivocada. E também já ativa aí a notificação, conforme eu falei, que eu vou estar postando mais vídeos, né, ajudando engenheiros e arquitetos a realizarem seus próprios orçamentos, né, dos seus projetos e das suas obras. Vai vir muito conteúdo bom aí para ajudar vocês, né, a orçar da maneira mais adequada. Então seria isso, deixo aqui meu muito obrigada e até o próximo episódio.